Sejam muito bem-vindos a mais uma grande aula. Hoje, no tema do nosso curso de reabilitação funcional em idosos, indo além do exercício, a gente vai falar sobre as alterações posturais nos idosos consequentes do processo de envelhecimento. A gente já viu toda a contextualização, as teorias, os conceitos, também a fisiologia. Hoje a gente vai falar as alterações que são consequências de tudo isso, bem como as quedas que podem ocorrer devido a esse processo. Vem comigo para mais uma grande super aula. Então, o nosso tópico, como eu adiantei para vocês, alterações posturais e quedas. Quedas é um dos grandes problemas que a gente trata, a gente tenta incansavelmente preveni-las, sabendo de todas as consequências, como uma fratura, uma hospitalização, e disso pode ocorrer dentro de um processo de hospitalização uma diminuição da sua imunidade, adquirindo dessa forma pneumonia e até mesmo indo a óbito. Então, quanto antes a gente prevenir com que ocorram qualquer alteração ou quedas, a gente vai estar ganhando muito com o nosso paciente idoso. Então, toda atenção é pouca. Essa aula vai ser muito importante para que a gente entenda, seja a partir da minha experiência, da minha prática e também das evidências, o que fazer, como entender a queda e o que não fazer, minimizando os riscos disso acontecer. Alterações posturais, então, o nosso envelhecimento ele é marcado por diversas alterações posturais que irão influenciar o modo de andar e realizar as atividades físicas, diárias, básicas, avançadas, instrumentais. Então, mais do que nunca, a gente, desde agora, a gente já viu como funciona o processo do envelhecimento. A gente tentar manter a nossa postura, melhorar a nossa postura. E isso quem nos dá estrutura são os músculos. Então, o fortalecimento do nosso paciente idoso, visando já na melhora e na prevenção de alterações posturais, é o nosso grande objetivo. Aqui eu deixei essa foto, porque quando o paciente usa um andador, um auxílio para a sua marcha, ele naturalmente muda o seu centro da gravidade. Cabe a nós adaptarmos esse auxílio, tá? Para que esteja na altura correta, para que não tenham posições compensatórias. E aí a gente consegue manter todos os músculos, todo o corpo do nosso paciente mais funcional, mais saudável e com menos dores, por exemplo, e problemas articulares. Deixa eu só reduzir para não ficar aqui na frente. A diminuição da força muscular, como eu citei para vocês, é um dos grandes causadores aí das alterações posturais. Os nossos músculos eretores da coluna, eles não conseguem se manter forte, contraídos contra a ação da gravidade, ele vai naturalmente levar o nosso corpo para frente, porque ele não vai ter força, ele vai relaxar. E aí outras musculaturas tentam compensar esse trabalho, mas a gravidade, ao longo dos anos, ela vai ganhando força e a gente tem que sempre ganhar ainda mais dela para evitar que essas alterações ocorram. Diminuição da densidade óssea, então a gente viu sobre a questão da fisiologia ali do processo de envelhecimento, do sistema musculoesquelético, os nossos ossos eles vão perdendo massa óssea, densidade óssea. Isso faz com que, por exemplo, uma lombar, as vértebras lombares, elas fiquem mais achatadas, falando a grosso modo, que o nosso fêmur, ali na cabeça do fêmur, vai diminuindo espaços também articulares entre os joelhos, entre os quadris, entre as vértebras da coluna. Isso tudo faz com que hajam compensações, com que haja alterações, além de enrijecimento, degeneração do tecido conectivo. Então, e todos esses tecidos moles também são comprometidos. O aumento do tecido adiposo, acúmulo de gordura que não tem função para nada.
Então, é uma série, é uma cascata de estruturas que são afetadas, mas principalmente eu elenco a primeira como força muscular. Se nós tivermos estrutura, se nós tivermos ali o músculo tonificado com trofismo, ele vai conseguir manter grande parte das coisas, das estruturas, articulações, tecidos corretamente. Então, que a gente sempre zele por um paciente que ele esteja sempre forte e apto. As alterações, então, são posições compensatórias e adaptativas que comprometem o equilíbrio. O paciente idoso, ele não altera a sua postura porque ele quer. Ninguém fica com uma hipercifose, uma anteriorização na cabeça, o pé chato físico, porque quer, tá? Que isso fique bem claro. Quantas vezes a gente ouve, vai lá, levanta a cabeça, avó, faz isso, faz aquilo, ajeita a postura. Não, é uma maneira de compensação. O nosso paciente ele está buscando o equilíbrio, ele quer continuar se movimentando, só que ele também quer continuar se movimentando com segurança. Então, ele vai buscando posições que os deixem mais confortáveis, mais seguros, para que eles continuem fazendo as suas atividades de maneira ainda adaptativa e compensativa, o que não é o ideal. Então, a gente vê ao longo, deixa eu botar a canetinha para vocês, ao longo desse processo de envelhecimento, um idoso aqui mais saudável, menos frágil, um idoso robusto, já para um idoso que vai tendo eventos que vão os deixando ao longo do tempo mais frágeis, mais fracos, e dessa forma as alterações elas se acentuam, a gente vai ver todas elas. Então, o risco de quedas e fraturas, elas naturalmente aumentam, né, levando também dificuldades nas AVDs. Um idoso com diminuição de mobilidade torácica, por exemplo, ele já não consegue ter um alcance funcional tão eficiente. Um idoso com restrição de quadril já não consegue ter o passo e a passada no mesmo comprimento, com a mesma qualidade. Então, todas essas alterações posturais vão levar alguma dificuldade no seu dia a dia. E é isso que a gente deve prestar atenção. Qual é a dificuldade e como a gente vai melhorar a vida desse paciente. E aí as principais alterações, aqui eu deixei um quadro resumindo para vocês. Então, na cabeça, a gente tem aqui alteração postural, uma conformação facial típica, alteração, né, da formação inicial. No tronco, a gente tem um tórax mais senil, lembra da senilidade. O aumento da cifose torácica, como a gente viu aqui na foto, a cifose torácica, e alteração na lordose lombar. Geralmente, uma retificação para compensar essa cifose. Então, a gente tem que, se a gente conseguir entender as mais comuns, a gente vai bater o olho já no nosso paciente, a gente vai ver, talvez a gente não mude um padrão, isso aqui são anos e anos e anos e anos que esse paciente físico, ele está adaptado com essa postura. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar as AVDs. A gente vai melhorar para que ele seja funcional. Embora ele tenha alguma alteração, que a gente não consiga mais fazer com que a fisioterapia volte para o lugar, falando assim, a gente melhora a VD do paciente. A gente faz com que ele continue fazendo aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer, sem nenhum prejuízo, embora tenha essa alteração postural. A pelve retrovertida, adaptando o equilíbrio a uma nova postura, como a gente falou. Nos membros inferiores, o arqueamento dos membros inferiores, né? A gente vê esse arqueamento como compensação, a acentuação do valgo, tudo por fraqueza e desequilíbrios musculares, né, físico. Diminuição do arco plantar, então aumento do pé chato, que pode estar explicando também o aumento dos joelhos valgos. Uma coisa vai compensando
e vai levando a outra, fazendo dessa forma que o paciente tenha redução da sua base, redução do seu equilíbrio e o aumento de quedas, provavelmente. Então, a gente, como fisioterapeuta, a gente tem instrumentos para avaliar o equilíbrio do nosso paciente, para avaliar os riscos de queda, para avaliar a fragilidade. Se a gente usar esses instrumentos, botar o score, entender como está o nosso paciente, vai ser mais fácil da gente conseguir dar um diagnóstico. Dar um diagnóstico funcional, digo, e também de propor exercícios corretos para deixar esse paciente tinindo. Ainda, componentes importantes, como eu disse agora, para serem avaliados e dessa forma a gente consiga melhorar a vida do nosso paciente. A força muscular, amplitude de movimento, alinhamento, respostas reativas, respostas preditivas e proativas frente a movimentos intencionais. Então, a gente vai avaliar cada um desses sistemas, porque essa tabela é ótima, ela está bem resumida para vocês, ela tem as escalas, os testes e a importância de cada uma delas. Então, tirem print, marca, @Murilo Rezende, compartilha. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, filhos. Então, força muscular vai ocorrer uma redução, como a gente sabe, em grandes grupos musculares. A gente pode fazer o teste de força manual, dinamômetro, sentar e levantar, para ter implicações importantes, evitando tropeços, instabilidades, menor geração de torque e quedas. Amplitude de movimento, tem teste de mobilidade, temos goniometria, a gente consegue fazer redução dos ajustes nas reações de equilíbrio, redução na estabilidade unipodal, bloqueio de estratégia de tornozelo. A gente sabe que o tornozelo tem uma restrição de mobilidade de movimento, a gente sabe que é uma das estratégias reativas e ele vai ter menos reação, mais chance de cair. Da mesma forma, as respostas reativas aí, reações, perturbações externas, a gente movimenta o paciente com o olho aberto, com o olho fechado, unipodal, bipodal, a gente vai estimulando diferentes solos, diferentes materiais para que ele fique mais preparado, que se ele estiver caminhando na rua, se ele tropeça, ele tem inclinação, bota o pé no chão na hora. Ele vai estar se cuidando, evitando uma queda por conta própria. Então, tudo isso, filhos, a gente vai estar avaliando juntos e a gente vai estar propondo reabilitação e tratamento, tanto aqui, nessas aulas online, quanto no presencial, juntinhos. Outro componente essencial, importante, são os componentes sensoriais. Deixa eu aumentar aqui, para vocês me acompanharem. Então, uma coisa que a gente menospreza muito, que é a visão. Se o paciente, às vezes, não está com óculos adequado, ele não tem a órtese ali preparada, que deve estar conforme o grau da miopia, seja a doença que ele pode ter, ou só pelo processo do envelhecimento, a gente tem que estar pedindo avaliações clínicas junto com o oftalmo, junto com o geriatra, fazendo esse acompanhamento para que a gente consiga entender. Às vezes é a visão, às vezes é a questão sensorial, vestibular. Esses três itens, como componentes sensoriais, podem estar alterando a questão do equilíbrio do nosso paciente, levando a quedas, e a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente está pensando só na questão motora e a gente não olha outros itens essenciais que fazem parte da vida e da saúde dos nossos pacientes. Então, fica essa mensagem para que a gente possa estar trabalhando de maneira interdisciplinar, multidisciplinar com outros profissionais, para que a gente entenda que a visão, questão sensorial, uma redução da própria percepção, o paciente às vezes pode nem sentir que ele está com o pé no chão, como que ele vai ter uma boa marcha, como que a gente vai esperar dele um equilíbrio, como que a gente vai colocar ele numa base instável, filhos. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Nós temos estensiometria, nós temos avaliação de sensibilidade de calor, frio, ao toque, à vibração. Tudo isso deve ser avaliado para nós entendermos nosso paciente e sermos mais assertivos na reabilitação. E quedas, se nada disso
for cuidado e controlado, podem ocorrer as quedas. As quedas, a Associação Médica Brasileira traz que é um deslocamento não intencional. Como eu digo, ninguém cai porque quer. Isso é algo que ocorre não intencionalmente, para um nível inferior da posição inicial. Então, às vezes a queda, pessoal, pode ser da cadeira, pode ser do banco, pode ser da cama, vai referir-se, então, à posição inicial e quando muda para um nível inferior a esta posição. Incapaz de corrigir em tempo hábil, se eu não tenho a reação, lembra que nós falamos da reação? Se eu tiver reação, ele segura e não cai. Então, ele é incapaz de ter essa reação, determinado por circunstâncias multifatoriais, desculpa. Então, são muitas coisas que podem estar envolvidas nisso, a gente vai ver elas. E um comprometendo a estabilidade, que é um grande problema. E aí, as quedas ocorrerão. Nós temos diversos motivos, deixa eu até minimizar aqui para poder mostrar para vocês. Tem diversos motivos que podem levar a quedas, eu trouxe alguns deles para vocês, exemplifiquei. Uma hipotensão ortostática, muito consequência dos medicamentos, uma desidratação, o paciente ficou em pé, baixou a pressão, deu aquela tontura, escureceu. A gente acontece com a gente toda hora. E aí, quando o paciente não tem reação, não tem força, não tem estabilidade, naturalmente uma queda pode ocorrer. É muito comum, Físios. A gente tem que estar próximo, ficar perto dos nossos pacientes. Evitar, de qualquer maneira, essa hipotensão ortostática, a mudança brusca de velocidade, de posição. Nós, nos nossos residenciais de idosos, a gente sempre levanta, dependendo do paciente, vendo seus critérios de segurança, entre 1 a 2 cuidadores profissionais, porque isso ocorre muito. E aí o paciente cai, ele bate a cabeça, ele faz feridas, sabe? A queda tem inúmeras consequências, não só o trauma, mas também físico. Então, tem diversos fatores, é multifatorial, como eu falei anteriormente para vocês. Demência prejudica muito a avaliação do risco de cair, para aplicar um instrumento, um questionário, e aí o paciente, uma das últimas coisas que o paciente ele vai perdendo ao longo desse processo da perda cognitiva é a marcha, até chegar um momento que esse paciente ele não tem mais a capacidade cognitiva para estimular passado, passe a passada. E dessa forma, as quedas podem ocorrer. Sedação, o paciente sedado no meio da noite, toma remédio para dormir, vai ao banheiro no escuro, uma marcha instável, já um paciente com fraqueza, alguma sequela de AVC, por exemplo. O medo de quedas, pessoal. O medo, nossa, eu tinha paciente que caiu, embora, graças a Deus, não tenha acontecido nada grave, ela tinha muito medo daquele degrau, daquela parte da escada, já daqui onde aconteceu o evento. Então, o idoso ele fica com trauma, ele acha que vai cair, ele acha que vai se machucar a todo momento, porque isso aconteceu antes. Então, a gente tem que passar segurança para o nosso paciente. Além de todas as questões motores da reabilitação, as soft skills, acolher, entender, empatia, compaixão, segurança, assistam essa aula, porque ali a gente discutiu sobre tudo isso que é essencial na gerontologia. A baixa acuidade visual, a gente falou sobre a visão, osteoartrose, deformidades dos pés, então foi como a gente disse, alterações posturais podem levar à queda, vertigem, então desmaios, tonturas, tudo isso leva à queda, isso é brusco, uma queda de um paciente de 1,60, 1,80 no chão, isso leva a grandes riscos, por exemplo, com uma mesa, com uma cama, com alguma estrutura por perto, pode machucar o paciente. Doenças agudas, também, às vezes o paciente nunca teve nada, o paciente é um idoso robusto, independente, ele está tendo um episódio com uma hipoglicemia, por exemplo, e aí uma baixa da glicose no sangue, esse paciente vai se sentir fraco, tonto, ele pode ter quedas e pode ter consequências irreversíveis. Então, por isso eu dou essa aula como um aviso para todos os físios para terem cuidado, mais do que nunca, na prevenção de quedas. Olha o tamanho do percentual, pessoal.
Vamos conferir aqui, ó. Um idoso com mais de 65 anos, entre 65 e 70, ele tem chance de até 35% de quedas. Um idoso de 75 anos, de 35% de quedas. Então, se 30% é quase 1 para 3, né? Se o idoso for levantar 3 vezes durante o dia, uma das vezes ele tem chance de queda. Você tem noção da gravidade disso? Quando um idoso, assim, a partir dali de 70 anos, 35%, e mais de 75 anos, até 42%. Só vai aumentando conforme a idade. Então, cabe cada vez mais a gente entender o processo de envelhecimento, entender sobre quedas, preveni-las e evitá-las. Em idoso institucionalizado, 50%. Se tiver 50 idosos, 25 podem cair hoje. Se ele levantar 2 vezes, uma vez ele pode cair. A probabilidade, os números jogam contra nós. Então, e a gente, durante a intervenção, a gente pode estar levando o idoso a queda. Se a gente não tiver ligado, se a gente não tiver ali 100%, lembra que eu falei sobre isso? 100% com o nosso paciente. A gente precisa estar 100% com o nosso paciente. Então, que a gente possa ir lutar contra essa estatística, que nos confirma a impressão de que quanto pior a capacidade funcional, maior o risco de quedas, com certeza. Então, físios, atentem-se às quedas, levem a sério, cuidem de seus pacientes, evitem para que coisas piores ocorram. Às vezes o fisioterapeuta é demitido porque ele não estava atento. Já aconteceu dentro dos residenciais que eu trabalho, e isso, como vai explicar para a família? Não tem explicação. Está ali, a família está confiando nas tuas mãos a segurança do teu paciente. Então, cabe a gente, ainda mais dentro do residencial, onde as probabilidades são ainda maiores, cuidar do nosso paciente. Os fatores intrínsecos ligados a quedas, daí estão relacionados, né, ao envelhecimento também. Intrínseco é aquilo que a gente não consegue mudar, o sexo feminino, a idade, polifarmácia, a gente vê os efeitos do medicamento, fraqueza muscular, deficiência cognitiva, passos curtos, a marcha ficando mais lenta, diminuição de fibras tipo 2, lembra que eu falei na aula de fisiologia? Lentidão, flexão de quadril, joelho, postura encurvada, tudo se liga, tudo se conecta aqui agora. E a gente tem que entender esses fatores, vendo que eles são multi, como eu falei antes, entendendo, adaptando, organizando, para que a gente vá minimizar. Ó, é sexo feminino, então tem mais fraqueza, vai viver mais. Então a gente vai conseguir trabalhar mais, focar força. Sabe que o equilíbrio é importante, a gente vai unindo. A polifarmácia, vamos conversar com o geriatra, ver quais as doses dos medicamentos, organizar os medicamentos, flexão de quadril e joelhos, vamos trabalhar mobilidade, alongamento, vamos tentar melhorar esse padrão, essa postura. Tudo, físicos, a gente pode organizar. Depende de avaliação, depende da gente, depende do nosso bom senso, da nossa boa vontade. Os fatores extrínsecos, né, está ligado aos ciclos ambientais, os tipos de movimentação também que esse paciente executa. E aí nós temos várias maneiras de prevenir essas quedas. Pontas de tapete, cola o tapete, se não tiver como tirar esse tapete do ambiente, organiza ele para que ele não seja um obstáculo. Escadas, instale corrimãos, instale recursos para dar mais segurança, fitas antiderrapantes, uma boa iluminação, cuidado com os cachorros, oriente o paciente sobre os fios, pisos, mobílias, tudo pode ser organizado. Claro que eu não vou chegar na casa do meu paciente idoso e vou mudar toda a vida dele. Ele vai te expulsar, quem vai sair vai ser tu. Mas tu vai chegar na casa dele, vai orientar, vai propor aos poucos, vai ganhando intimidade, vai ganhando vínculo, vai ganhando laço com o paciente, vai ajudando esse paciente de novo a melhorar o seu ambiente, deixar mais seguro. O Dia Mundial de Prevenção de Quedas é 24 de junho. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia trabalha forte nisso, é muito legal. Você pode entrar no site, devem conhecer, inclusive, para quem quiser fazer a prova, se tornar um especialista. E eles dão, orientações, dicas de segurança, primeiramente, exercício. Seja forte. Sendo forte, a gente passa por qualquer obstáculo.
faça check-ups da visão e audição, como eu falei para vocês, reveja os medicamentos, sapatos bem ajustados, a chinelinha da vovó, pelo amor de Deus, cuide das pantufinhas da vovó, bota o calçado seguro, vai treinar com o seu paciente de uma maneira mais adaptada, adequada, para que todo mundo fique feliz, todo mundo fique tranquilo, todo mundo fique seguro. Mantenha o ambiente limpo, como a gente falou, limpo, arejado, iluminado. Que mais? Tapetes antiderrapantes, remova objetos do chão quando fala em limpeza. Então, pessoal, imprime essa cartilha, deixa na casa do paciente, mostra a importância disso. O paciente, às vezes, ele não sabe porque ele está caindo, mas tem um fio na metade da casa que toda vez ele tropeça. Tropica o gaúcho. Ele tropeça lá e pode cair. Então, a gente que está chegando, que tem todo o conhecimento, é o momento de a gente fazer aquela avaliação. Por isso eu gosto da física domiciliar, que a gente consegue ajudar o nosso paciente, não só ali na clínica, mas todo o ambiente com que ele vive, entendendo até mesmo o seu contexto familiar. Eu gosto muito de trazer, vocês sabem disso, evidências. Então, eu sempre trago as melhores, meta-análise, o pico da pirâmide de evidência. Aí eu escolhi 2 bons estudos. O primeiro, para falar sobre se a fragilidade, ouçam bem, é um risco para quedas em população idosa. Então, eles fizeram uma análise, né, que é uma meta-análise, para ver a probabilidade aqui, ó, do risco nesses pacientes. Isso aqui é um Forest Map, no qual ele coloca cada um desses estudos, vendo os riscos, e ele conclui, de uma maneira bem geral, né, estou fazendo para vocês, que a fragilidade, então ela deu positiva, ela deu para a direita, né, ela representa um fator de risco significativo para quedas em idosos. O grau dessa fragilidade varia de acordo com os diferentes instrumentos de avaliação. Então, eles usaram vários instrumentos para ver fragilidade, dependendo de cada estudo, mas todos, é unânime, todos no lado positivo da linha, mostraram quanto mais frágil o idoso, maior o risco de cair. E a gente, fisioterapeuta, consegue trabalhar diretamente nessa fragilidade. Então, a gente consegue prevenir, evitar quedas, evitar hospitalização, evitar óbitos. É uma cadeia, é uma sequência, é um ciclo. Quanto antes a gente interromper, melhor isso. E como que a gente vai fazer isso? A gente já falou ali exercício físico, atividade física, mas tem um estudo novo que eu achei muito legal, interessante, que é o efeito do equilíbrio reativo, uma coisa nova que a gente vem falando, que é trabalhar a questão da reação, o treino, o RBT, né, que é o treino de equilíbrio reativo, em inglês, que dá para prevenção, para tratamento nas quedas durante a vida, o dia a dia dos pacientes. Essa é uma revisão sistemática, uma atualização. E o que aconteceu? Mostrou, ó, favors, favorável. Então, o diamante está aqui, ele cruzou a linha para o lado favorável, tá? Aos pacientes que realizaram esse tipo de treino. Então, um treino de equilíbrio que evoca reações de equilíbrio, mudança de direção, unipodal, rápido, devagar, segurando objeto, pode reduzir quedas em pessoas com maior risco de quedas. Idosos, indivíduos com problemas de equilíbrio tiveram menor probabilidade de cair na vida diária após participarem desse treinamento, em comparação com o treino de equilíbrio tradicional. Então, trabalho em reações, dupla tarefa, mudança de direção, obstáculos, façam, simulem o dia a dia dos nossos pacientes. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que o paciente de vocês se torne mais seguro, ele vai sair mais e ele vai viver mais a vida. Para finalizar, nossa take-home message, avalie os riscos de queda, sempre avalie o seu paciente. Entenda os prejuízos de uma queda, os grandes prejuízos. Então, a gente vai avaliar, a gente vai ver o perfil do nosso paciente. A gente vai ver, vai minimizar esses grandes riscos mais do que nunca, prevenindo que isso aconteça, e se caso aconteça, a gente vai reabilitar. Então, em todas as esferas, a gente tem que entender as alterações posturais, as consequências delas, que podem ser as quedas, entendendo os prejuízos,
mostrando para o paciente para que ele busque a prevenção e, se for tardio, a gente já vai estar na reabilitação. E logo, logo a gente vai estar trabalhando exercícios juntos para prevenir essa queda. A gente vai estar pensando em estratégias juntos, como diz aquela meta-análise, elaborando circuitos, estratégias reativas dentro do nosso curso presencial. Estou ansioso para encontrar todos vocês. Para finalizar, lembre-se sempre, tratamos o idoso que tem a doença. E não... Deixa eu arrumar aqui, vou até repetir. Tratamos o idoso que tem a doença. E não a doença que tem o idoso. Essa frase foi dita na Batalha da Geronte, no início de 2023, no qual a gente realizou com mais de 400 fisioterapeutas, eu versus o time do Rafa, do Físio do Idoso. E quando falaram essa frase, um dos alunos me tocou. Ela deve ter citado, provavelmente, algum autor, mas muitas vezes a gente olha para a doença, para a alteração postural, para a consequência disso. E não é assim. A gente tem que olhar para o nosso paciente. A gente tem que olhar para o nosso idoso. E a partir disso, a gente vê as sequelas, disfunções que as doenças podem estar gerando e buscar melhorar a vida dos seus pacientes. Adaptando, embora com uma alteração postural, a gente vai melhorar a vida do paciente para que ele tenha suas funções novamente. Isso é reabilitação funcional. Muito obrigado por todos, por estarem aqui me acompanhando nessa mais essa grande aula. @Físio Murilo Rezende, contem comigo e até a próxima.